todo mundo está buscando um ideal de vida adulta e ninguém acha que chega, né? Porque a gente se convenceu de um tempo para cá que a gente ia buscar a nossa melhor versão de tudo. E, gente, ninguém consegue. A gente cria a ilusão de que o outro está conseguindo e que alguém está fazendo melhor, mas sempre falta um pedaço. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso espaço de diálogo semanal. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e estou aqui para te convidar para puxar o banquinho, para vir tomar um cafezinho com a gente, que o papo hoje está muito bom, merece atenção, não é, Juliana? É isso, hoje é papo de adulto e com a gente, Marina Roale, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pão? Olá! Primeiramente, estou feliz de estar aqui, gente. Sabe que eu tô no momento virtual, mas é uma mesa disputada. E quem sou eu na fila do pão? Bem, eu sou uma publicitária que se converteu à pesquisa, né? Eu acho que eu me converti à antropologia, na verdade, né? E aí estou há mais de 10 anos pesquisando comportamento e consumo. Né? Hoje eu sou head de insight de uma consultoria, que é a Consumoteca, sou sócia lá também. E vivo aí, né? Desde que eu descobri que onde tem incômodo, tem pesquisa, eu nunca mais parei de trabalhar, porque tem incômodo todo dia aí pra gente tentar desvendar. Isso, Marina, muito bom. Muito bom. E a gente trouxe a Marina para conversar sobre um estudo que a Consumoteca acabou de lançar. Antes, vamos para um breve intervalo comercial? A gente volta em 1 minuto. Há 10 anos, o Mamilos faz parte da sua jornada de formação como ser humano, profissional e cidadão. Mas você sabia que também pode nos contratar e levar essa experiência para sua empresa, organização ou marca? Com a Mamilos, a nossa consultoria, nós já ajudamos grandes marcas a construir narrativas sensíveis. A gente também palestrou em eventos para todo tipo de público, traduzindo temas complexos. E em empresa, nós facilitamos o diálogo em times para potencializar a performance. Agora, atendendo a pedidos, a gente abriu algumas vagas de mentoria profissional. E aí, vamos trabalhar juntos? A gente trouxe a Marina para conversar sobre o mais recente, o último estudo que a Consumoteca fez. Quando é que a gente vira adulto de verdade? É quando a gente sai de casa? É quando a gente paga o primeiro boleto? Quando é que fica adulto? É quando tá fazendo planilha, faz planilha até pro final de semana? Segundo o estudo Adultopia, feito pela Consumoteca, ser adulto hoje é bem mais complexo do que seguir um roteiro pré-definido. A adultez deixou de ser um marco fixo, por exemplo, 18 anos, e passou a ser uma negociação constante, um estado que varia de pessoa para pessoa, mais ligado ao que a gente sente e vive do que o número que aparece no RG. E a pesquisa que eles fizeram mostra isso com clareza. 68% dos brasileiros se sentem orgulhosos quando fazem coisas de adulto. 8 em cada 10 pessoas acreditam que o comportamento diz mais sobre a idade de alguém do que a sua idade cronológica. E olha só, mais da metade se sente mais feliz na fase adulto do que em qualquer outra fase da vida. Será que a adultez virou o novo ideal de sucesso? Hoje a gente vai conversar com quem mergulhou fundo nesse tema. Marina, vamos começar? Conta pra gente por que estudar isso agora? Que incômodo é esse? Pois é. Sabe que um dos sinais, assim, eu brinquei aqui que incômodo que leva a gente à pesquisa, assim. Eu acho que sempre que a gente vê alguma coisa que tá meio que latejando, não só no universo do trabalho, mas na mesa do bar, na roda entre amigos, e tá todo mundo ali sem um nome exato para aquilo, a gente sente, temos que pesquisar. E a gente vinha mapeando que vida adulta era um tópico, assim. Eu costumo dizer que meme é um grande termômetro de comportamento da cultura contemporânea. E é só você abrir qualquer rede social, tem sempre um meme com alguém falando vida de adulto é isso, hahaha. Tem uma coisa meio de humor, ou um pouco de desabafo por trás disso, assim, como se a gente estivesse dando conta que a vida adulta não tá legal. E no primeira camada a gente fala, gente, acho que tá todo mundo odiando ser adulto. Mas será mesmo? Então a gente foi entender, assim, a gente viu que a categoria vida de adulto é até hoje forma de categorizar podcast em plataforma de streaming, sabe? Então tinha algo aí por trás, né? Não é mais a coisa do conteúdo adulto antigamente, é vida de adulto, é outra coisa, é sobre gente que paga boleto. Então a gente foi entender como as pessoas estavam percebendo as fases da vida, e aí a gente pegou esse range de
18 a 65 anos para ver o que a gente tirava e se de fato essa coisa da idade ali, que a gente vem falando muito que tá perdendo peso, ela tá perdendo peso, mas tá dando lugar a quê, né? E aí a gente foi desvendar. Agora, quando vocês abrem o estudo, vocês falam que a juventude não é mais como era antigamente. Por que essa afirmação? Acho que, na verdade, a juventude acabou, tá? E acho que a juventude que acabou é essa juventude que a gente conhecia, pelo menos. Estou falando aqui daquele imaginário de juventude como um lugar de desejo social, né? Da juventude da cultura, assim, dos códigos. É como se houvesse espírito do tempo, né? Quem estuda tendência fala muito que a sociedade, ela de tempo em tempo, ela muda. Tem certos comportamentos e pensamentos que eles vão atravessando tudo. Estética, design, forma de pensar. E a gente foi entendendo que a gente está numa transição onde essa coisa do ser jovem, no lugar da juventude como lugar fresco, aquele lugar que você não pensa no amanhã, que você vive o hoje, você vai para o lugar de aventura, está deixando de ser interessante. Né? E quem foi mostrando isso pra gente são os jovens de hoje em dia. Porque quando a gente vê essa questão do lifestyle jovem, né? De só 3 brasileiros em 10 se identificar com o lifestyle jovem, esse dado se mantém pro jovem. Porque faria sentido a gente olhar alguém mais velho e achar isso. Porque a gente está vivendo um mundo onde essa coisa do viver despretensiosamente não está colando, né? A gente quer entregar resultado, a gente quer realizar coisas. Então, é como se a juventude ela tivesse virado uma zona de impotência, sabe? Não é muito esse lugar que essa galera quer estar. Você fala isso, mas o que a gente ficou ouvindo da geração Z é justamente que eles não querem crescer, não querem sair da casa dos pais, que eles não querem trabalhar, que leva pai em entrevista de emprego, que pai vai falar na faculdade, reclamar nota de jovem adulto. Que adulto é esse que não quer curtir? Tem 2 informações que não batem aqui. O que você tá falando, que o jovem tem pressa de crescer, e o que a gente escuta nas conversas, no geral, nesse conflito de gerações, que sempre aconteceu, sempre acontecerá, de que essa geração que tá chegando tá demorando mais para amadurecer. Sim. Eu acho muito bom isso que você traz. Primeiro porque tem muita coisa que sai por aí, né? Eu acho que hoje ficou legal pra mídia criar quase que um embate geracional, onde a gente vai falando coisas sobre eles, recortando do contexto. Esses jovens de hoje são assim. Eu acho que sempre que a gente vai fazer um estudo pra entender geração, tem que ter esse cuidado ali, porque a gente adora achar que tem uma outra geração que é mais errada que a nossa. E eu acho que tem muito de um olhar millennial pra entender esse Z e o que é amadurecer pra ele. Essa coisa do levar pai pro trabalho, acabou que saiu muito pro trabalho não, né, pra entrevista. Saiu muito na mídia americana, tem muito aí, acho que em coleta de pesquisa a gente não pegou tanto. Mas o que a gente olha não é isso de que o Z não quer sair da casa dos pais, não. Na verdade, o sonho deles é sair da casa dos pais. Um millennial, que foi aquele jovem que postergou ao máximo a saída da casa dos pais, que chamava lá de geração canguru, assim, né? Millennial, vamos fazer a localização aqui, é quem hoje tem entre 30 e 45 anos, fazendo um recorte aproximado, e o Z, ele tá ali dos 15 aos 29, né? E esse Z, ele, na verdade, ele entra na vida adulta nesse momento do mundo em ruínas, diferente do millennial, que estava numa promessa de mundo, globalização como uma coisa legal, tecnologia, vamos mudar. Então, o millennial, ele ficou de boa na casa dos pais, ganhando o dinheiro dele, fazendo a graninha para ele viver, viajar, e a liberdade dele não estava comprometida com isso. Enquanto esse Z não. Ele está muito preocupado de mandar na vida dele, no espaço dele, assim. Então, a gente tem esse dado dos Zs, que para eles 60% acham que a vida adulta começa antes de sair da casa dos pais. E quando a gente pega ali entre 18 e 24 anos, a maioria está planejando sair nos próximos anos. Quando a gente olha a taxa de Zs que não saíram da casa dos pais hoje, não é porque eles não querem sair, é por uma dificuldade financeira. Quem não tá saindo é porque não pode, mas assim, eles têm muito o sonho da casa própria, assim, eles estão preocupados com 18 anos, coisa que a juventude anterior não estava preocupada. Meu Deus, como é que eu vou comprar um imóvel, sabe? A gente chega nas pesquisas e pergunta, você preferia tirar 1 ano fazendo intercâmbio, que já foi um grande sonho da geração anterior, ou morar na tua casa? Eu quero morar na minha casa e ter meu kit de panelas e ter minha air fryer, sabe? Olha! Porque eles têm uma pira com air fryer, assim, que é uma coisa que é o auge da independência. Muito bom. Eles Agora, amam. vocês conseguiram levantar 3 pilares, né, desses grandes valores que
Agora eu sou adulto. E eles giram em torno de produtividade, independência, liberdade. Conta um pouquinho pra gente de cada um desses grandes valores que se identifica como agora eu sou adulto. De onde isso surgiu? São mudanças na estrutura da sociedade, né? Se a gente parar para pensar, acho que principalmente da pandemia para cá, né? Tanta coisa que agora que a gente está absorvendo tudo isso que a gente mudou, a gente tem um cenário de aceleração do tempo, né? Cada vez mais a gente acha que tá tudo no acelerado, ouvindo tudo. A gente criou tecnologias para otimizar o nosso tempo, mas na verdade a gente resolve fazer mais coisa no lugar, né? Então cada tecnologia que a gente cria para ganhar tempo, a gente coloca mais coisa. Isso faz com que a gente fique obcecado com produtividade. Tá todo mundo ali dissecando rotina, né? Independência vem dessa busca, da gente não depender do outro, nem financeiramente, nem emocionalmente, porque a gente vive num mundo onde os vínculos sociais e familiares, eles estão cada vez mais diluídos, né? A gente já vem falando de vários autores que falam disso, acho que isso não é novidade, mas é um mundo onde a gente confia menos nas grandes instituições, né? Não é aquela sociedade onde a religião vai te dizer o que você vai fazer, ou a tua família, ou você tem um plano de vida muito, muito claro. Então você tem essa coisa de que ao mesmo tempo é muito bom buscar a independência. As pessoas sentem mais assim, meu Deus, minha felicidade só depende de mim, sabe? Eu preciso tá no controle logo, é um desejo de controle muito, muito grande, né? E liberdade aqui é uma coisa boa que a gente colhe do mundo onde a gente avançou em algumas conquistas, tanto sociais como da ciência, de que você não tem mais a hora certa de fazer cada coisa, né? Acho que antigamente tinha uma ideia de cronologia da vida, a idade que você cresce, casa, estuda, se promove, tem filho. Antigamente você olhava nas gerações antigas e quem estava fora disso era assim, né? A pessoa era muito ponto fora da curva. Hoje em dia, alguém de 35 anos, ela pode estar no terceiro casamento, ela pode ter largado tudo, estar fazendo um sabático, ela pode estar na segunda graduação, ela pode estar casada com 4 filhos, ela pode estar em diversos momentos de vida. Então a liberdade é isso, assim, é você definir o que você quer para sua vida, sabe? Então, a gente ganhou coisas, mas a gente também sentiu um peso maior, sabe? Então, a necessidade por controle, ela se faz mais presente. Então, essencialmente, quando você fala que a juventude não é mais o que era antigamente, tem a ver com essa aceleração e esse desejo de produtividade que a gente quer ir logo para a fase da vida em que a gente vai ter independência, em que a gente vai ser produtivo, logo terá independência, e que vai ter a liberdade de narrar nossa própria história, de escolher a ordem da nossa história. Eu queria entender com você onde fica a glamorização do jovem que a gente ainda vê na publicidade. Você falou que você é publicitária, que o aspiracional, que você falou, o jovem tá olhando, querendo chegar naquele lugar, em ser adulto. Por outro lado, na publicidade, o aspiracional ainda é o corpo jovem, a liberdade jovem. Como é que essas coisas se conversam? Eu acho um ponto muito bom e acho que já é um bom aviso aí pra galera da publicidade, que a publicidade está errando, né? Porque a gente sempre faz pesquisa com marca. Vem o pessoal, eu quero falar com os jovens, e aí vem aqueles moodboards de campanha, achando que eles querem falar de balada, sabe, aquela coisa de uma alegria, de um entusiasmo. E aí eles, quando a gente recruta para entrevistar com jovens, eles falam, encerrou no recrutamento, achei esse pessoal blasé, achei eles assim, achei eles contra pegada, e acho que é falta dessa leitura, assim. Primeiro, acho que de um mercado que ainda acha que são os jovens que lançam todas as tendências no mundo, né? Porque a gente vem de uma era de mercado que a gente idealizou, a gente cultuou essa juventude, né? As pessoas vão envelhecendo, sobretudo mulheres, né? A gente sabe que elas envelhecem e elas vão ficando invisíveis. Então, é um mercado muito acostumado a perseguir os jovens, né? Os millennials, enquanto foram jovens, gente, você abriu um armário e caiu um negócio sobre millennial, uma matéria sobre millennial, era tudo, né? As marcas, as redes sociais, os millennials estão revolucionando o mundo. Depois veio a geração Z, e ficou todo mundo obcecado, entendeu como que eles leem a sociedade. Então, o que eles, na verdade, sentem, assim, não é que eles queiram negar, assim, não é uma coisa consciente do tipo, é porque eu odeio a juventude, é porque eles se veem como um pouco mais maduros, assim. Até quando surgiu naquela época aquela piada do cringe, que eu acho que o Z mesmo já não fala mais a palavra cringe,
É porque o Z, geralmente todo Z, pode falar com ele, ele vai dizer assim, eu não me identifico muito com a minha geração. Aí ele conta a história da vida dele com uma grande biografia já vivida. Ele já tá muito cansado. Todo jovem da geração Z tá muito cansado, porque ele já acha que viveu muito, assim. Então, ele não consegue sentir esse frescor, assim. Então, juventude para ele é um lugar onde tem essa coisa do descanso, uma vida mais caseira. É só a gente olhar aí como a indústria da bebida, a indústria da balada, eles estão preocupados, porque os números caíram, né? Até se pergunta muito se é porque eles estão preocupados com saúde. Mas, na verdade, quem está muito preocupado com saúde também é o millennial, assim. O Z, ele está preocupado muito com a saúde mental dele. Porque não é isso, ele entra no momento de vida adulta que ele não consegue planejar muito à frente. Tá tudo meio em ruína, sabe? E ainda acharam que ele ia salvar o mundo, ia salvar o planeta, ia militar. Tá pesado, não sei, né? Tá puxado? Não, eu acho que esse cansaço da geração Z não é uma coisa banal. É uma geração que nasce mesmo e olha para o mundo e fala, tô exausta. Num Eles espaço estão muito tensos. curto de tempo, mudou muito e são tensões que elas não são resolvidas na base do individual. O aquecimento global, eu acho que é a maior delas, né? Então, você já nasce cansado mesmo. Isso não é uma bobagem. Agora, quando a gente fala que a vida adulta está baseada nessa produtividade e, ao mesmo tempo, a gente tem burnout, a gente tem os problemas de saúde mental, a gente consegue ainda nessa geração da adultopia, de alcançar isso, ter algum equilíbrio? O que é ser o produtivo? O que é perder a saúde em prol da produção? E é por isso que a gente chama o estudo de adultopia, né? Porque a gente foi entendendo que todo mundo está buscando um ideal de vida adulta e ninguém acha que chega, né? Porque a gente se convenceu de um tempo para cá que a gente ia buscar a nossa melhor versão de tudo. E, gente, ninguém consegue. A gente cria a ilusão de que o outro está conseguindo e que alguém está fazendo melhor, mas sempre falta um pedaço, né? E para cada geração dói mais em algum lugar, esse lugar ali dessa busca por adultopia, mas é quase como se a gente tivesse vivido um processo de auto-engano, porque desde a pandemia, todos os estudos, tanto globais quanto a gente olha aqui na América Latina, mostram as pessoas alegando uma descentralização do trabalho na vida. Assim, acho que a pandemia teve uma série de problemas, mas fez muita gente refletir isso de prioridade, para onde eu estou levando minha vida. E aí tem vários estudos no mundo inteiro de gente que está preferindo um outro tipo de cargo, não quer mais liderar, né? Chama de era da anti-ambição. A gente está se iludindo achando, não, eu estou menos preocupado com o trabalho para ser mais leve. Só que você está se cobrando mais em todas as áreas da sua vida, porque você talvez não queira pensar tanto em trabalho, mas você quer dar a melhor educação para o seu filho, que ele não tenha nenhum trauma. Você quer que a sua casa esteja com a geladeira etiquetada, com potes irretocáveis. Você quer fazer atividade física 4 a 5 vezes na semana, tomar creatina de manhã, meditar depois, fazer 15 minutos de leitura, fazer o método da produtividade XYZ. Ninguém consegue, né? Tanto que lá no estudo a gente pergunta assim, que área da sua vida você está negligenciando? E é a amizade. A gente não está conseguindo se conectar mais em todas as idades. As pessoas sentem que a amizade fica de lado e aí, mais uma vez, os memes mostram isso pra gente quando a gente brinca lá de amizade de baixa manutenção. Tipo assim, a vida adulta virou um job, assim, essa que é a grande verdade. A gente acha que não está focado em trabalho, mas é porque a gente a gente é gestor da vida adulta, sabe? A gente tem os nossos indicadores que a gente tem que dar conta. Ô Marina, recentemente eu tive num evento que fala de tecnologia, fala de inovação, fala de futurismo e todo ano tá falando de computação quântica, tá falando, né, de inteligência artificial e esse ano abre o festival com uma palestra sobre saúde social. Dizendo, gente, tudo isso que toda a jornada que saúde mental fez para ser reconhecida, assim como a saúde do corpo, de importância do que é, de como a gente cuida, que é trabalho de todo mundo e tal, a saúde social vai passar por esse mesmo arco. E aí, tô eu recebendo isso e no estudo de vocês mostra esse valor central em eu vou ser adulto quando eu conseguir ser independente. Então, onde eu miro eu não quero precisar de ninguém. Que é justamente o oposto de saúde social. Desconsiderar quem a gente é, do que a gente é feito, como é que um ser humano funciona. Tem como dar certo isso? Da onde que saiu essa independência? Essa glamorização da independência, sendo que ela não é nem saudável desse jeito?
Isso está muito conectado, essa ideia de saúde social. É que, no fundo, os movimentos sociais, assim, da cultura, eles são pendulares. A gente sempre tenta consertar alguma coisa. A gente veio de eras de muita repressão, né, de muitas questões, assim, a geração milênio tá cansada, porque não só por todo o trabalho que faz, militou pra caramba, porque tinha muita coisa que ela achou que estava errada e ela queria melhorar o mundo, e aí você vai. Então a independência, essa coisa de não depender de ninguém, tem que ser um valor, é bonito isso, o negócio é que extremo a gente tá levando isso e que crivos a gente tá levando, né, mas eu acho que é legal também quando a gente olha pra gente com mais generosidade. Eu não consigo te dizer pra onde isso vai dar, porque seria a pergunta de $1 milhão, mas eu acho que a gente se sente melhor quando entende que não é da gente. É uma questão social, sabe? Eu acho que tem muita coisa que quando a gente está fazendo entrevista de campo, e eu gosto de fazer pesquisa por isso, porque eu vou descobrindo que algumas coisas que eu acho que são minhas, que só tô eu lá na terapia falando, não é da cultura. Porque as engrenagens da cultura, elas estão ali, né, maquinando de uma maneira que ela gera esse sentimento coletivo. Então isso é um pouco do neoliberalismo também entrando na nossa vida, né? Um pensamento de que você tem que fazer, você tem que produzir, você tem que entregar, você tem que estar produtivo. Então não importa a idade, você tem que sentir que você está relevante. E aí não é só mais a produtividade do trabalho que te importa, sabe? Por isso que hoje em dia você vai tirar férias, você tem que ter um cronograma, você tem que ter um roteiro. Se você passa um dia à tarde, assim, aí olhando pro nada, você acha que você fica mal. Uhum. A gente fez tinha uma pergunta do estudo que a gente colocou uma série de sentimentos, né? E a gente pedia pra pessoa atrelar, assim, você se sente feliz quando? E aí não importa a idade, nem gênero, o sentimento do topo foi produtividade. Eu me sinto feliz quando eu me sinto produtivo. Isso veio mais do que quando me sinto cuidado, quando me sinto admirado, quando me sinto amado. Então, eu acho que quando a gente se sente improdutivo, a gente fica mal. E aí eu acho que, será que isso é só nosso? Acho que a grande pergunta, quando eu fico mal porque eu não produzi, será que, eu preciso ser produtivo, isso é uma coisa minha. Será que é uma coisa minha ou me convenceram, né? Isso é ótimo, porque a gente fica sempre com um peso individual, e inclusive a gente coloca isso muito também em cima de gênero, mas se você for olhar com a lupa do que é produtividade para cada um, né, e eu sou uma militante dos excessos de conteúdo, porque o tempo todo que a gente está consumindo, né, eu estou sendo produtivo porque eu li um livro, eu vi o filme, eu fiz a viagem, e aí você não tem nem o tempo de conectar as coisas, de refletir sobre isso. Agora, a gente falou dessa produtividade e a gente está falando dessa independência, e aí eu vou para o terceiro elemento, que é a liberdade, porque o que eu vou fazer? Eu vou negociar a minha liberdade pro quanto eu vou ser dependente ou não, né? Quanto mais eu sinto que eu sou independente, teoricamente eu vou me sentir mais livre também, porque eu posso fazer sem depender do outro. O que, de novo, numa vida em sociedade, ser livre tem bastante restrição, né? Essa palavra ganha bastante contorno. E aí, dentro dessas liberdades, inclusive, tem a liberdade de escolher a hora de fazer as coisas, de criar os próprios rituais. Você estava falando, antes a mulher... uma gravidez tardia era com 35 anos. Hoje tem gente tendo filho aos 50. A própria percepção de quando é que eu tenho que fazer as coisas mudou bastante. E isso me dá a oportunidade de criar uma cronologia, uma narrativa muito autoral, mas também me descompassa da conexão com os outros, né? Enquanto a pessoa de 50 tá com um filho, a outra tá com um adulto, a amiga tá com um adulto. Enquanto eu tô assistindo um conteúdo, a Juliana tá assistindo outro. Então a gente nunca se conecta. Parece que a gente não tá compartilhando as mesmas memórias. Descompassado, né? Porque tá extremamente descompassado. Em que momento essa liberdade acaba nos fazendo se sentir mais sozinho ainda? Porque eu criei meu próprio ritual, a minha própria narrativa, e ela me desconectou de todo mundo que tá muito próximo a mim. Isso, assim, isso está muito conectado com o desaparecimento dos rituais, né, da sociedade. Porque enquanto a gente tinha instituições fortes que meio que balizavam não só a hora da gente fazer a coisa, mas aí todo mundo vai ter um momento de casar, formatura para quando a pessoa, né, tinha acesso e conseguia ter. Meio que todo mundo tinha certas cerimônias, ritos de passagem que eram muito claros. A gente vai perdendo isso.
Quando o outro ia caminhando com você, te dava um senso de pertencimento que não dava espaço para você cair nessa crise existencial do será que eu tô fazendo certo, não tô? Era meio eu tô com a galera, sabe? Acho que a partir do momento que a gente conquista essa liberdade para fazer ser o autor da biografia da nossa vida como a gente quiser, a gente questiona mais esse roteiro e nossas escolhas. Fora que a gente está vivendo numa era do espetáculo, do conteúdo, né, dessa aceleração da informação, onde não basta eu ter liberdade para escolher tudo, eu tô olhando tudo que eu tô renunciando enquanto eu escolho. Porque para cada escolha que eu tomo, eu vou abrir o Instagram, eu vou abrir novidade, eu vou abrir coisa. Se eu decidir que eu vou ficar em casa esse final de semana para, sei lá, botar em dia a leitura que eu queria fazer, de repente eu vou abrir e vou ver que, meu Deus, fulano foi meditar no parque, fulano foi malhar, tal pessoa tá saindo num date. E aí a gente fica... eu acho que tem uma camada aí junto com os rituais, que é essa coisa da comparação que vai chegando na nossa vida. Então, principalmente quando a gente olha para a geração millennial, que viveu muito essa ruptura ali, que foi a partir deles que veio muito esse momento, o millennial, às vezes, ele chegou aos 35, 40, fazendo muita coisa que outras gerações não fizeram, mas aí agora ele tem 40 anos e quer se comparar ao que o pai dele tinha aos 40. Uhum. E é uma régua um pouco dura, né? Porque às vezes fala, na minha idade, meu pai estava casado com 2 filhos, isso, e tinha um terreno, não sei o quê. Mas talvez você tenha viajado, feito conexões, experimentado coisas que ele não conseguiu, né? Se conhecer melhor, investigar melhor seus sentimentos. E a gente fica querendo quantificar essas conquistas, sabe? Então, ela é um pouco... essa liberdade, né? Ela vem com um preço. E, inclusive, isso se conecta hoje com uma volta do conservadorismo. A gente está vendo aí agora um monte de conteúdo. Porque é isso, diante desse vazio, dessa liberdade, muitas pessoas voltam a crer que o conservadorismo te entrega isso, né? Ele te entrega entidades, religiões, lugares que te fala, siga esse é o caminho. Porque você não consegue lidar ali, você, sozinho com aquilo. Não, acho que eu vou ousar fazer uma conexão entre eles, né? Que se você é mais livre, então você vai fazer as coisas no seu tempo, do seu jeito. Se você é mais independente, precisa menos das pessoas e o seu foco está em produzir, você vai ser mais sozinho. E a gente tem uma crise de solidão. Várias pessoas dizendo que estão se sentindo mais sozinhas. Você acabou de falar da amizade, né? A gente negligencia. Então, assim, o ser adulto está intimamente conectado, então, a um tipo de solidão. Faz sentido? Faz sentido, né? E aí, alguns autores relacionam isso até a uma certa forma de alienação, né? Você foca tanto no seu, você vai perdendo a conexão com o outro, você vai perdendo um pouco essa capacidade de criticar, de questionar as coisas, né? E aí é isso, assim, a pandemia foi um primeiro marco, porque as pessoas se isolaram mais, né? E aí muitos dos estudos assim, que a gente vê hoje, junto com todo esse movimento, fala da queda de um conceito de terceiro lugar, né? Que é isso? A gente perdeu aquele lugar intermediário da socialização. Você tinha o trabalho, tinha uma esfera extremamente pública, você tinha a vida íntima, onde tem seus parentes, familiares, amigos muito íntimos, e tinha aqueles contatos intermediários que é o amigo, o vizinho, aquela pessoa que faz aula de yoga com você, que assim, você não é uma grande amiga, mas você tem um small talkzinho, sabe? A gente foi cortando isso, e às vezes quando alguém puxa um assunto em você que não vai dar em nada, você fica, ai meu Deus, a pessoa fala logo, sabe? Ou quando alguém manda uma mensagem no WhatsApp e já não diz o que quer, a gente foi perdendo essa tolerância com o outro. Então, o que está se estudando é o impacto disso na saúde, né? Da gente perder essa capacidade do síncrono também, porque essa coisa de cada um viver no seu compasso faz com que você olhe para as suas demandas, e você não vive no seu compasso, mas também na tua bolha de algoritmo, você consome o que você quer. Hoje, cada um pode viver numa bolha, se quiser. E ela tem esse perigo, assim, óbvio que é um conforto você poder viver na tua bolinha, porque às vezes você precisa, né, para o bem da tua saúde mental, mas se você entra demais nessa bolha também, você fica intolerante ao diferente, ao outro. Com certeza. E a se conectar de forma genuína. Marina, a gente falou muito de uma ponta, que é a geração Z querendo chegar logo nessa adultice. Agora, a gente tem a outra ponta também, que são as pessoas cada vez mais velhas que não se encontram, não se enxergam na terceira idade, que elas querem estar nesse ponto, que é um ponto de potência, né? A gente tá entendendo que essa adultopia que vocês desenharam é o auge da minha produtividade, da minha independência, da minha liberdade, é ser adulto. Antes eu sou vulnerável, porque eu sou jovem, eu não
não tenho todas as escolhas, eu não tenho acesso. Depois eu sou vulnerável porque eu vou ter menos saúde, porque eu vou ter menos escolha, eu vou ter menos acesso. Fala um pouco de como é essa outra geração que está retardando a despedida dessa fase adulta. Sim, acho que quando a gente fala, vou falar aqui do Baby Boomer, né, que é a galera que está dos 60, 80, 61, 79 anos ali, pensa no salto que eles viveram ali na década de 70, quando eles estavam no auge da juventude, a expectativa de vida no Brasil era um pouco mais de 56 anos. Então, era o pessoal que pensou em trabalhar, juntar um dinheirinho para aposentadoria, tinha hora de fazer tudo. E agora eles se veem, né? Hoje a taxa a expectativa de vida foi ali para torno de 76 anos de idade. Então, né, a geração que passou ali os recordes de idade, e tá com o tempo, é a geração que está mais estabilizada financeiramente. A gente tem dado disso fora do Brasil e no Brasil, então a gente fala-se que vai ter a maior transferência de riqueza para os millennials quando tiver essa nova transferência de renda aí, de herança, na medida que eles morrerem. Mas é um público que, apesar de chegar ali nesse lugar, não se vê, né, não se enxerga nesse lugar da terceira idade. E aí, mais uma vez, assim como a gente falou de juventude aqui num lugar de imaginário social, existe um lugar de imaginário social quando a gente pensa em velhice. Né? Não é à toa que a vaga do idoso é uma pessoa de bengala com as costas assim, que é uma pessoa incapaz e improdutiva. Exato. E ser improdutivo não é legal nesse mundo. Então, o que essas pessoas sentem é isso, assim, ela sente vida pulsando ainda, ela acha que ela tem muita coisa a fazer. Então, quando a gente entrevista os baby boomers, eles estão numa fase, assim, do saudade do que eu ainda não vivi. Porque esse é o momento deles se permitirem viver coisas que eles não viveram, assim. Eu lembro de uma pessoa que a gente entrevistou, de um cara de 64 anos, que ele falou, olha, eu tirei o meu passaporte pela primeira vez, assim, aos 50 anos. E desde então eu já viajei mais de 10 países. E é isso, eu quero desfrutar. E eu acho que a gente está quebrando essa visão do baby boomer como aquele idoso que tricota e cuida do neto, né? Que acho que é até um problema para quem precisa de rede de apoio hoje, porque não é mais isso, né? Principalmente para mulheres dessa geração que foram ensinadas a cuidar a vida inteira. E agora ela tá podendo olhar para ela, assim. Então é uma geração, é o pessoal que se sente jovem. E aí eles usam a palavra jovem muito mais do que o Z. Assim, tem um gráfico do estudo muito bom, que é assim, como você se sente em relação à sua idade. E aí, quanto mais velho, né, velho de idade, mais jovem a pessoa se sente. Os Zeis são os que mais declararam se sentir velhos para a idade. Você vê, assim, é progressivo. Então, você vê como tem uma mudança geracional ali. Mas essa juventude, para eles, não é na coisa de quero parecer um jovenzinho. Mas é de ser ouvido, sabe? De não ser dependente do outro, de colocar a minha ideia no mundo. E quando a gente olha pra galera que vem um pouco antes deles, que é muito pouco falada, mas eu acho que vale a gente trazer aqui, que é a geração X, que é quem tem hoje 50, que é muito diferente do que quem tá na terceira idade, eles estão assim, gente, 50 anos era o momento que você se preparava pra parar. E eles estão assim, eu vou recomeçar. A galera dos 50 hoje tá sentindo uma liberdade pra se reinventar, uma maturidade. Então, eles também estão nisso, sabe? Então, a gente brinca que é como se a gente estendesse as fases de vida para o adulto. Tem o adulto premium, sabe? Tem o adulto sênior. E aí, essa galera, eles não querem ir para a velhice. Eles querem ficar no lugar desse adulto sênior. É muito interessante, porque, assim, a gente olhava para o jovem como um impotente, né? Porque ele ainda não tem a plena capacidade de decisão e nem o recurso para isso. O velho como aquele que já conquistou e agora vai descansar. E essa fase adulta, a gente sempre olhou ela como uma coisa muito curta e era dos 20 aos 30 você fica bom em alguma coisa, dos 30 aos 40 você constrói uma carreira, dos 40 aos 50 você ganha dinheiro e depois você vai ali meio que aproveitar a vida. Quando a gente começa a esticar isso, fica mais gente nessa fase que é disputando vaga de mercado de trabalho, disputando atenção de marca, sendo alvo de publicidade. Como que você enxerga que o mercado pode se adequar para conversar com esse espectro que está muito maior? E como que a gente mantém saúde numa fase produtiva que está se alargando tanto?
A gente nunca teve esse convívio intergeracional tão grande, né, por conta dessa expectativa de vida. E eu acho que a gente tem que entender que vai ser cada vez mais difícil tratar o mundo, as pessoas, a sociedade por essa lógica do homogêneo, sabe? A moda agora é isso, a tendência é A ou B. São grupos granulares, são diferentes. A gente vai ter que entender que cada grupo tem sua demanda, sabe? Eu acho que essa coisa da gente entender que era uma lógica de pensar tendência. Os jovens chegam, questionam o mundo e influenciam todo o resto. Isso acontece. Só que a galera que tá com 40, 50, 60 quer continuar influenciando. Eles também têm suas pautas, eles têm seus pontos. Então a gente vai ter que... e dá para conversar e dá para dialogar, não é que um anule o outro, né? Eu acho que o desafio hoje é como é que a gente dialoga ali, bota todo mundo para entender como que cada um acrescenta teu tijolo ali nessa discussão, e a gente se prepara para um mundo onde o futuro é de adultos maduros, né? Geralmente a gente olha essas reportes de futuro, que a gente fala muito do futuro da longevidade, né, tem essas perspectivas de que até 2070, aquela pirâmide que você olha lá, a idade, né, a sociodemográfica, a maioria do Brasil vai ser de pessoas de mais de 60 anos. Então fica muito falando de, como é que vai ser? Óbvio que tem toda uma questão tributária, de aposentadoria, acho que tem isso assim, mas são pessoas que não vão se enxergar nesse lugar. Não é essa imagem do idoso que a gente tem hoje, a gente vai reinventar essa nova fase de vida. Então eu acho que esse que é o caminho, como é que a gente se prepara para se reinventar? Tanto porque essas pessoas se veem com muito a realizar, como por uma questão socioeconômica, né? Porque elas precisam se bancar, porque não vai dar para todo mundo parar. Então hoje o grande medo das pessoas não é envelhecer pelo envelhecimento em si, é o medo de parar, né? E aí a gente pergunta lá, o que é envelhecer para você? Para as pessoas, o primeiro sinal do envelhecimento é cansar. Aí depois de se aposentar, depois é não acompanhar a tecnologia. E, em último lugar, eles vão colocar ruga, corpo. Então, é isso, assim, é a coisa do ficar inativo, ficar impotente. É igual você estava falando antes, dá pra gente olhar teu laço, teu nó, né? Dá pra olhar a luz de tudo isso, que olha que lindo, que a gente tá valorizando a produção, a independência, e a gente pode olhar o lado sombra de por que o jovem quer tanto chegar na adultez, né? E por que a gente tá fazendo de tudo, tá esperneando pra não sair dessa categoria, não sair dessa fase, não passar pra próxima fase. Que tem um tanto que é o quanto a gente enxerga enquanto valor, enquanto sociedade, enquanto cultura, que o cuidado é uma coisa ruim, né? Que você precisar de cuidado é uma coisa ruim. Que você depender de alguém é uma coisa ruim, né? Que você não produzir mesmo. Falar uma coisa que tá tão arraigado na nossa cultura, que é um absurdo sequer eu dizer que pode ser bom não produzir, né? Assim, qual é o problema de um jovem não produzir? Qual é o problema de um idoso não produzir? Hoje é um absurdo pensar nisso, mas não foi sempre assim, né? Se você for pensar em outras realidades, outros momentos, outras culturas, a pessoa idosa, ela produzia, ela tinha sabedoria, ela tinha a história. Ela era celebrada porque num lugar onde a gente celebra o raro, né? Os metais preciosos são preciosos porque são raros. Sobreviver era uma raridade. Então você tinha alguma coisa que poucas pessoas naquela aldeia, naquela comunidade tinham. E você era valorizada por isso, não era uma questão se você não produzia mais, né? Acho que também fala pra gente, acho que tem algo a se pensar sobre por que é apavorante a ideia da gente parar de produzir, né? Por que parar de produzir quer dizer parar de ser ouvido? Porque aparece muito no estudo, né? Não, eu ainda quero que a minha opinião importe. Ué, não é porque você não tá produzindo que a sua opinião não importaria, né? Teoricamente. O que eu fico revoltada é a cooptação dos termos, né? Trabalho é um termo da física, que foi trazido para dentro do mercado, então você trabalha, logo quer dizer que você ganha algum dinheiro pelo que você faz. O termo não era sobre isso. E produzir também não é sobre ganhar dinheiro com algo que você faz, né? O que eu gostaria que acontecesse é justamente a gente ter uma percepção mais ampla do que é produzir. A criança produz saber. O adolescente produz, o idoso produz saber. Nem toda produtividade está ligada à estrutura do capital, geração de capital. Então, talvez o caminho
para que todo mundo se sinta incluso na conversa, é justamente ampliar a percepção do que é produtividade. Se você está fazendo uma comida, eu acho que a gente discute muito isso dentro da valorização do trabalho do cuidado, né, que hoje a mulher faz tanto. É muita produção dentro de um lar, para um lar se manter. Essa conexão entre produtividade é porque você ganhou algum dinheiro com o que você estava fazendo, aí eu acho que vai ficar meio complicado pra gente, você não acha, Marina? Total. E essa produtividade nem é só do ganhar dinheiro, né? Mas é do entregar algo útil. Acho que tem essa visão utilitarista da coisa, sabe? Que até quando a pessoa tá no momento de lazer dela, sem perceber, e ela fala, não, eu vi essa série porque vai ser boa. No fundo, ela vai ser boa pro seu trabalho, ela vai ser boa para alguma coisa. A coisa tem que ter um fim, né? Ela não pode acabar ali mesmo e só fiz isso porque eu tava afim. Mas é muito bom isso que vocês trazem, porque acho que quando a gente faz um estudo como esse, é justamente essa proposta, assim. Não é para romantizar, a gente fala que a gente está cultuando a vida adulta, olhando isso como um sintoma da nossa sociedade, né? Não como... E é isso, assim, eu acho que até o olhar antropológico interessante dele é isso, porque pela antropologia a gente nunca vai conseguir dizer se é o bom ou o mal, porque tudo é relativo, né? Do qual olhar você está falando. Então, dentro da adultopia, eu acho que a gente consegue olhar avanços e coisas que a gente se orgulha de ter conquistado, mas aí vem um efeito colateral daquilo junto, né? Então, é mais como a gente consegue refletir sobre esse processo de adultização e o quanto que isso é nosso, ou o quanto que isso está sendo imposto e como é que a gente vai jogar esse jogo, né? Porque você tem que negociar. Que adultez é essa que você está negociando e que você está perseguindo. E por isso a adultopia, porque a única resposta que eu posso dar com certeza do estudo é que ninguém vai chegar. Essa daí eu posso dar com certeza, porque não há como, né? Não há como alguém dar esses cheques ali em todas as áreas da vida. Então, como é que a gente abre a conversa a partir disso? Mas esse processo de adultização a gente já vê até com a geração alfa, que não entrou no estudo, mas você vê que isso é um processo, né? Hoje se fala de crianças de 12, 13 anos como consumindo, fazendo coisas, opinando. Então também estão nessa pressa. Que pressa é essa que a gente tem de produzir o quanto antes, né? E de não querer parar de produzir na hora de descansar. Então, acho que dá pra gente pensar não só mercado e consumo, que é o que a gente acaba fazendo, mas tem questões aí que deveriam ser de saúde pública, né? Que eu acho que é como é que a gente rever nossas estruturas, assim, porque tudo não aponta que vai dar muito bom, não. Não, e chamar os outros saberes pra mesa, né? O Krenak fala, a vida do humano não é pra ser útil, né? A vida não tem utilidade. Não é para ser útil e o ser humano não foi feito para trabalhar, né? Esse trabalho do mercado, né? Ele foi feito para realizar, mas não para trabalhar em troca do dinheiro. O significado da vida não é esse. Então, acho que realmente quando a gente começa a chamar outros saberes para a mesa, né? Filosofia, trazer a filosofia para essa conversa. Qual sociedade que a gente está construindo? Qual pensamento a gente está construindo quando a gente está aprisionando os termos? Sempre algo utilitário, randômico, que tem que ter estudo comprovando, que a gente está muito nisso agora, né? O estudo substituindo a moral. Eu posso te provar que o meu ponto está correto. E a gente conseguir entender, e eu acho que a utopia do adultopia é justamente um lugar a ser perseguido, porque tudo aqui, quando a gente fala de produtividade, independência e liberdade, é intensidade e frequência, né? Pra gente entender um ponto um ponto aqui que a gente consiga manter uma mente e um corpo minimamente são. Tem uma outra coisa do estudo que vocês dão uma outra leitura pro mesmo fenômeno. Eu olho, vejo uma coisa e vocês veem outra, que é quando as pessoas ficam nesse meme, né, de felicidade é geladeira cheia, felicidade é conta paga, né, quem gosta de sexo é jovem, adulto gosta de encontrar a tampa do Tupperware e tal. Eu lia isso, eu olhava pra isso e falava, cara, a gente reclama tanto dessa geração e a gente não reconhece o quanto a vida tá difícil pra eles. Porque a ponto de virar meme, as coisas que a gente considerava mais básicas, e eles falam assim, cara, até isso é difícil, né? Até, assim, fazer a compra do mercado, fazer a marmita durante a semana para poder ter comida decente, direito, de qualidade. Esse reconhecimento
criar marcos para celebrar coisas que seriam cotidianas. Quando eu olhava para isso, eu olhava pro... Cara, a vida tá difícil, né? Pagar boleto tá difícil, ter um emprego, né? A gente tinha uma perspectiva, quando eu me formei, tinha uma perspectiva de algumas pessoas, claro que não todo mundo, mas de você ter uma carreira de 10 anos numa empresa, 20 anos numa empresa. Eles não têm nem isso como utopia. Tipo, ninguém nem acha que vai ter isso, entendeu? Então, assim, não tem emprego, tá mais difícil de ter casa, o clima esfarelando, uma série de incertezas. Eu olho pra isso não como uma utopia, por isso que eu achei curioso o nome que vocês colocaram, mas como uma resposta de... o clímax do mundo líquido, os caras querendo correr pra ver, tipo, parece que aqueles caras lá, da nossa geração, entenderam alguma coisa que a gente não entendeu. Nada muito, dá muita abraçada pra ver se você passa a arrebentação e chega naquela fase em que não dói tanto, em que não é tão difícil, em que você entende qual é o jogo, pelo menos, entendeu? Uhum. Acaba que essa questão desse culto à vida adulta, ele é um pouco esse culto à vida ordinária. Porque só nos resta a vida ordinária pra gente celebrar e controlar. Nesse mundo que eu não sei mais o que vai ser, né? Se eu não sei se vem outra pandemia, se vem guerra, se vem crise econômica, política, né? A gente já sabe que a única verdade que a gente sabe que tudo vai mudar é um noticiário de distância de tudo, né, ruir. Então, as grandes projeções da nossa vida saem daquela esfera do grande acontecimento, aquele grande sonho que a gente tinha. Essa talvez seja hoje a principal diferença do Z para o Millennial. Porque o Millennial, ele viveu esse sonho. E hoje a questão dele é lidar com a frustração. Então, o Z, ele já sonha com uma vida adulta, que é a vida do ordinário. E é por isso que eles são loucos por rotina. Porque rotina é onde ele controla, né? É onde ele tem o que fazer. É por isso que ele vai amar pedir o delivery. Ele ama consumir conteúdo de organização de geladeira, sabe? Ou de fazer pequenas comprinhas de sites chineses ali, que ele vai... Aquilo ali é o que dá o shot da dopamina da vida dele. Então, tem um pouco esse lugar ali de aliviar as tensões de um mundo onde você não está acreditando muito no futuro, né? Tô que ansiedade é a palavra, né? É o sintoma da geração Z. E ansiedade é excesso de futuro, né? Você tá tão preocupado com o futuro que você não vive o presente. E o millennial, ele já tá num outro lugar que eu idealizei tanto que agora eu tô quase com 40. E agora que eu descobri o que é a vida adulta. E esse meme, quando o millennial faz esse meme, é um pouco assim, eu achava que a vida adulta era ser capa da Forbes e eu descobri que é descongelar a marmita, sabe? Então, a gente ouvia muito isso. Porque não é que você não tá sonhando, é que você tá reconhecendo as pequenas conquistas da vida adulta. O Emicida tem a música, né, das pequenas alegrias da vida adulta que... Pô, quando você tem bebê e acha uma promoção de fralda, assim, é uma felicidade. Tem mudança climática, eu não consigo controlar, super taxação do Trump, eu não consigo controlar, mas eu fiz, assim, achei uma promoção de uma coisa que eu queria muito e comprei. Então, eu acho que tem um lugar também de olhar para pequenas belezas da vida que tava perdido, né? Que eu só queria algo muito grande, muito transformador. E, pô, achar a tampa da Tupperware pode ser da hora, entendeu? Eu fiquei pequenamente feliz aqui com essa besteirinha e foi bom. Um dos maiores memes que a gente tem da vida adulta é a dificuldade que a gente tem de marcar com os amigos, né? Vamos marcar. É sempre não vai dar porque hoje eu tenho reunião. Então vamos amanhã? Não dá porque não tem babá. E depois de amanhã? Putz, já tem um compromisso. O dia que marca é legal pra caramba, o dia que dá certo, entendeu? Hoje, por exemplo, eu vou encontrar com os meus amigos que é sempre não, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. Então, talvez também tenha uma beleza de olhar pra vida cotidiana, já que a vida lá longe tá realmente tão desfragmentada, e valorizar essas pequenas conquistas. Sim, essas expectativas estão mais baixas. E tem esse lado bom disso, né? Porque teve uma romantização muito grande de uma geração que comprou isso, de achar que a vida eram grandes questões, e você descobre, e aí tem muita fala sobre isso, assim. Eu descobri que essas grandes questões da vida, elas são 10% da vida, elas acontecem, mas eu não posso viver em função delas. Então as pessoas estão muito preocupadas em melhorar esse dia a dia, assim. Por isso que rotina hoje é um dos assuntos que mais funciona em rede social, né? A gente hackeando a rotina, a gente quer... É isso, aí a gente também tem que fazer a rotina, aí você taca a produtividade.
É o jeito certo de acordar, é o jeito de dormir, é o que você vai tomar. Se eu acordar cedo, eu vou beber e eu não quero ter ressaca, e é por isso que eu tô preocupada em beber menos. Então, é como que a gente equilibra isso para viver melhor os pequenos momentos ali do dia a dia. Tamo tudo muito neurótico, né, Não, descobri gente? que eu vou ficar nessa fase muitos anos ainda, entendeu? A Dutopia tá aí, já descobri que vai demorar pra caramba pra passar, então eu vou ver se eu me concentro nas pequenas alegrias. Eu acho ótimo. O meu marido, ele tá pronto pra ser velho há muito tempo, então ele passa o dia falando, quando eu for velho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Fala com ele que vai demorar. Ele não vive na Dutopia, ele vive no sonho da liberdade radical que só a idade pode te dar, que é quando você não vai se preocupar com a ideia de ninguém, com a opinião de ninguém, e você vai sair falando verdades, entendeu? Grandes verdades. Marina, pra encerrar, eu queria né, o espírito do tempo, a tecnologia, eu acho que isso gera um estresse muito grande, assim, vai mudar, eu preciso estar pronto, né? Exato. Tem que reinventar. Exato. Não, eu acho que contra a cultura é falar, eu não sei por opção. Não é porque eu não quis acompanhar. Exato. Eu sou resistência. Escolhi esperar. Marina, pra gente encerrar, eu queria te perguntar, pessoalmente, qual foi o grande achado pra você, Marina, dessa pesquisa? O que você descobriu que você não sabia e que explodiu sua cabeça? Olha, o que eu descobri foi justamente essa questão de que as dores são muito mais parecidas do que a gente imagina, né? É claro que tem questões de classe, e qualquer pergunta dessa que eu fale aqui, se a gente falar, mas na classe mais alta ela vai... Sim, onde tem privilégio sempre é mais fácil, tem menos sofrimento. Mas é de que, no fundo, tá todo mundo se cobrando de dar o teu melhor, assim. Eu acho que ela me ajudou a ser mais generosa comigo e com as pessoas. E quando eu vejo alguém no desespero, eu falo, calma, ninguém tá, sabe? E de pensar muito nessa coisa das relações, assim. Eu me identificava muito. Eu, por exemplo, até fazer o estudo, uma das grandes pautas da minha terapia era, meu Deus, eu sou uma péssima amiga. Porque eu acho que eu tenho relações que eu não consigo carregar, eu não consigo, eu vou, aí a pessoa me manda mensagem, eu não falo direito, e eu tinha essa coisa, não tô no grupo do WhatsApp. Então eu comecei a refletir, cara, tá todo mundo nessa. A questão é conseguir ter qualidade, pelo menos, assim, já que a gente vai fazer um monte de coisa e não dá pra se libertar 100%, porque não é uma escolha, né? Não é só assim, porque eu não quero estar nisso, assim, né? Ele é um movimento coletivo, não dá pra... tem um sociólogo que a gente leu pro estudo e ele fala assim, a aceleração, ela é imposta, não dá pra você escolher desacelerar. Você pode, mas a perda é muito grande. Você tem que ter muito privilégio na sociedade para você falar, vou viver em outro compasso de mundo. Não vou estar nas redes sociais, não terei WhatsApp, não vou responder todo mundo, né, na hora que preciso. Então, eu tive um pouco dessa paz. E principalmente com a minha geração, eu sou uma pessoa da geração millennial. E assim, eu acho que o millennial, ele tem uma questão que ele é quem mais sofre essa síndrome do impostor da vida adulta. E eu descobri que o millennial, ele é adulto pra caramba. Todo amigo meu que vem reclamar que não é adulto, eu falo, para de achar que você não é adulto porque você gosta de Harry Potter e joga videogame e a sua planta morre. Não é isso que determina a sua vida adulta. Porque quando eu olho o gráfico lá, o millennial é hoje quem tá mais sobrecarregado, porque quem tá maior no mercado de trabalho. Então é quem mais passa tempo trabalhando, cuidando de casa, cuidando de filho, cuidando de coisa, e se a gente faz esse recorte para mulheres, aumenta, e mulheres de classe baixa aumenta ainda mais. Então por que o millennial ele acha que ele não é adulto, sabe? Porque ele não comprou um terreno, sabe? Não tem uma casa. Então, o que pra mim a descoberta libertadora é que sim, parem de falar que millennial é síndrome de Peter Pan. É a geração que não amadureceu. Porque eles gostam de joguinho. Gente, você gostar de uma coisa que remete à tua infância não tem nada a ver com ser adulto, né? Não tem nada a ver. Eu então, acho que mim, essa é a pergunta pra terminar. Descoberta. O que é ser adulto pra você, Cris? Nossa, não, eu só queria dizer que millennium trabalha muito, tá? E que millennium passa muito perrengue, porque todas as mudanças que a gente viu das últimas décadas vêm da geração de milênios. Como a internet não esquece nada, e esse programa vai ficar aí vagando por milênios, eu espero que pelo menos tenha umas 3 páginas no livro de história para essa geração. Porque, olha, eu vou te falar, é muita trabalheira. Agora ainda tem tarifaço, a gente ainda vai para uma nova ordem mundial, depois desse tanto de mudança. Acho que ser adulto é a capacidade que você tem de se autorregular, né, de você reconhecer as suas limitações, a sua dependência, a sua ausência de liberdade, a sua falhabilidade. Então, eu acho que ser adulto é quando você começa a ter trajetória para reconhecer que
Você consegue dar passos para trás, não só para frente. Você consegue andar de lado, não só para frente. Então, a vida adulta é uma vida onde você aprende a lidar com a frustração. Você continua sonhando, mas você lida melhor com a frustração. E eu acho que a autocompaixão começa a nascer aí. Talvez quando chega na velhice, aí você pode falar grandes verdades. Justamente porque você tem autocompaixão demais. Mas eu acho que quando começa a nascer a autocompaixão, você começa a ficar adulta. Essa capacidade de se autorregular. Você não precisa do universo inteiro para te abraçar e falar, se acalma, tá tudo bem. Você consegue voltar e consegue perceber a necessidade de ter uma boa rede em volta. Bons amigos, bons amores. Essa independência aí não quer dizer... independência ou liberdade quer dizer ausência dos outros. Quer dizer uma presença com mais qualidade. Isso é bem ser adulto, assim, essa autorregulação. E pra você? Pra mim, ser adulto tem a ver com ser capaz de tomar decisões e arcar com as suas decisões. Então, tem a ver com responsabilidade. Você ser capaz de cuidar de si e de mais alguém. Então, ninguém precisa te mandar ir pro médico, ninguém precisa te mandar comer, ninguém precisa te mandar tomar banho, ninguém precisa te mandar trabalhar, onde você vai trabalhar, como você vai trabalhar. Você é capaz de fazer escolhas, isso quer dizer, nem sempre vão ser boas, às vezes vão ser horríveis, mas você consegue arcar com a consequência das suas escolhas. Pra mim, isso é ser adulto. O que você tá assistindo, o que você tá vestindo, quanta tatuagem você tem, quantos namorados, quantas relações, não é isso que vai fazer de você adulto, é você conseguir tomar decisões e arcar com elas. E pra você, Marina, o que é ser adulto? Olha, eu acho que é muito isso, assim, o adulto tá nessa busca por controle, mas sabendo que o controle total não existe, né? Você se coloca no movimento, você vai buscando, e nesse processo é você bancar, eu concordo muito com isso, de bancar suas próprias escolhas, mas lembrando que nessas escolhas você tem que bancar as renúncias, né? Você tem que lidar com os vazios que elas vão trazer, porque acho que a gente cria a ilusão de que a vida adulta é preencher coisas, preencher lacunas. É como se a vida adulta tivesse 1000 quadradinhos, você tem que estar ali, né? E não necessariamente vão estar todos cheios ao mesmo tempo, sabe? Então, depois de todo esse estudo, é assim que eu tô enxergando a vida adulta. Muito bom, Marina, muito obrigada. Acho que essa conversa rende muito, acho que vai acolher muita gente que está assistindo, que está se criticando muito. Muita gente que está assistindo vai sair do cantinho do castigo. Vai, seja adulto. Obrigada, Marina. Volte sempre com bons estudos pra gente conversar. Obrigada a vocês, adorei, gente, foi um prazer. É isso, Juliana? Temos um programa? Temos um programa e você já sabe. Seja o algoritmo que você quer ver no mundo. Seja adulto, compartilhe o Mamilos, compartilhe conteúdo inteligente, compartilhe conteúdo que faz bem com seus amigos. Beijo. O Mamilos é um conteúdo adulto. Veja bem. Muito adulto. Mamilos. 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 Mamilos.